Começando mais um Saúde e Bem-Estar aqui na Rádio Sarandi e hoje a gente vai falar sobre podologia, fungos, unhas encravadas, tanta coisa aí que acomete a gente, né? Que a gente tem essa necessidade aí de uma cura, um procedimento aí mais assertivo nos nossos pés também, né? Nas nossas unhas. É saúde, é bem-estar, é qualidade de vida também. E o Saúde e Bem-Estar vai abordar hoje, então, a podologia. Para conversar com a gente aqui no Saúde e Bem-Estar, eu estou recebendo a Jussara da Maia, ela que é podóloga e tem aí um trabalho muito realizado aqui na cidade, muito conhecido, né? Muito buscado também. Jussara, quero te agradecer por estar participando aqui do Saúde e Bem-Estar com a gente. Para começar, o que é a podologia? Para as pessoas entenderem aí e a gente já introduziu o assunto. Então, o que é a podologia? A podologia é uma área da saúde que ela estuda especificamente os pés, né? Como estuda calos, calosidades, deformidades nas unhas, a parte óssea devido à idade, a pisada. É uma área bem extensa no estudo, mas especificamente a podologia estuda a parte dos pés. Não é somente as unhas, então. Não é somente as unhas, né? E na parte das unhas também, abrange uma parte bem grande, como micoses, os falados fungos, a unha encravada, a psoríase, existe um monte de doença nas unhas. E existe também a pele dos pés, a calos, calosidades. É uma área muito extensa. Jussara, as pessoas te procuram mais pelo quê? Assim, elas já vão com alguma necessidade, uma dor, daqui a pouco uma unha encravada. Quais são as principais demandas que tu recebe lá no teu consultório? Olha, eu recebo várias, né? Mas assim, as principais que a gente recebe todos os dias é a unha encravada e a parte de fungo. A unha encravada, a pessoa vem até nós, às vezes, com dor, com a unha já inflamada, infeccionada. A gente vai fazer um procedimento de retirada dessa parte da unha, tratamento com curativo, um acompanhamento depois. E, às vezes, a pessoa diz, eu tenho a minha unha encravada. E não é só a unha encravada. Às vezes, ela não está machucada, não está inflamada. Ela tem um excesso de pele ao redor dessa unha, que existem procedimentos para retirada dessa pele, para aliviar. E, às vezes, quando tu faz um procedimento de retirada de pele, tu descobre que a unha não é encravada. Porque onde a unha encosta na pele, ela acaba criando uma calosidade debaixo da unha. E daí ela se torna um calo duro, uma pele dura embaixo da unha, e as pessoas taxam como uma unha encravada. Por isso que é bom uma avaliação com um profissional para ver o que realmente acomete esta unha. É justamente disso, Jussara. Às vezes não é nem a unha, né? É justamente toda a pele ou até mesmo a forma como está sendo cuidada aquela área, aquela região, né? Que não está certa e que precisa dessa avaliação. Exatamente. E daí nós temos também a questão do corte incorreto da unha. Né? Às vezes você tem uma unha que não cabe um corte arredondadinho e a pessoa corta, daí ela encrava. A parte óssea no decorrer da idade, no decorrer do tempo, a parte óssea muda a pisada, tem que mudar o corte da unha, tem que ajustar. Então, a gente trabalha dentro desta área com a gente chama de profilaxia preventiva, que é a visita mensal a um podólogo para fazer uma avaliação, para fazer o corte correto. A gente já cuida das pessoas das calosidades, dos pés, cuida da unha, toda essa parte aí que abrange a gente já avalia uma vez cada 30 dias e a gente consegue manter esta unha para não encravar. Do que vem a unha encravada? Ela já é uma predisposição da pessoa ou é a forma como a gente vai cuidando dessa região? Existe a predisposição, né? Que nem eu falei, a pessoa nasce, ela tem a unha um pouquinho mais curvada, ela tem um pouco mais de carne ao redor da unha, a unha encrava. Assim como que também o corte incorreto. Às vezes a pessoa faz a unha, dá uma beliscadinha na pele. Machuca, ela acaba encravando. E, na verdade, tem vários casos que não é a unha que encrava. A carne incha e, obviamente, ela invade o espaço da unha. Então, a unha está ali dentro naquela carne esponjosa que a gente chama de onicocriptose. Então, ela está ali. A gente tem que fazer a retirada desse pedaço de unha para poder desinchar e voltar a ter uma unha normal. Tu citou, né, inclusive, que a gente já nasce com essa região ali e todo cuidado também deve ser feito desde que nasce, né? Porque o primeiro corte, por exemplo, de um bebê, de uma criança ali, né? Também tem que ter todo o cuidado, porque daqui a pouco vai alterar aí a forma de crescimento da unha, né? Sim, na verdade, tem bebês que já nascem com a unha encravada.
né? Depende do posicionamento que eles estão dentro da barriga, eles já têm a unhinha encostada em algum lugar, ela já se dobra porque ela é molinha, então ele já nasce com aquela unhinha encravada. E sim, o primeiro corte e durante todo o tempo, eles são muito propícios, como a unha é fina, a encravar. A unha deles é um papelzinho, então ela se dobra por qualquer coisa. E referente às crianças, aos bebês, o que os pais têm que cuidar? A questão da meinha, a questão do calçado. O bebê, na verdade, o pezinho, quanto mais livre, melhor, né? Porque como é tão molinho, a unhinha, os dedinhos são tudo bem, né, pele fininha, eles acabam por encravar por qualquer coisinha. Mas o principal do bebê é o corte incorreto. E com o passar dos anos aí, né, a gente vai crescendo, daqui a pouco até mesmo o nosso calçado ele pode afetar, né, Jussara? Porque a gente vê também pessoas que trabalham, né, com aquelas botinas e tudo mais. Tudo isso influencia na saúde aí do nosso pé, né? Sim, e principalmente se você observar mulheres que trabalham tipo banco, executivas, com calçado de salto alto, bico fino, é um dos maiores problemas que encrava a unha. Porque no salto alto a mulher deposita todo o peso dela na ponta do pé. E aquele assalto, aquele bico mais fino na frente também O acaba bico pressionando, o né? bico mais fino já acaba apertando o pé, pressiona todas as unhas, né? Então, como é depositada todo aquele peso ali na ponta, ele acaba por prejudicar a unha. E a botina, sim, é um dos principais problemas que a gente vê na questão masculina. Eu tenho bastante pacientes que eles usam botina, principalmente quem trabalha em frigorífico com aquela botina com a biqueira de aço, ele acaba dando problema na unha, vários problemas de unha, calos, né, as calosidades no calcânio, calosidades nos dedos, pela questão da botina. E a gente vê tantos relatos, né? Ouve tantos relatos, Jussara, justamente essas mulheres, né, que usam esses calçados mais apertados, desconfortáveis, que nos dizem assim, bah, eu nem sinto mais o meu pé, né? É justamente por essa má forma aí de acomodar o pé que está causando um monte de reflexos aí que daqui a pouco vão se estender aí para outras partes do corpo, né? Para a coluna, para tudo mais. Então, até a mesma forma como a gente acomoda o nosso pé, a forma como a gente pisa, toda essa distribuição, né, do nosso peso que também vai influenciar em outras áreas aí do nosso corpo. Sim, é bem influenciável, sim, porque o pé, na verdade, é o que ele mantém o nosso peso o dia todo, né? A gente deposita todo o peso em cima dos pés. Então, quando você tem um problema no pé, obviamente ele vai afetar. O tornozelo, o joelho, o quadril, coluna, né? É um conjunto. Saúde e Bem-Estar está conversando com a Jussara, ela que é podóloga, sobre a saúde dos pés. Saúde e Bem-Estar tem apoio de Brinca Parque, Instituto Semear, Dragon Esportes, Provida Assistência Familiar e também Farmácias São João. Falando justamente desse pé aí que passa o dia inteiro dentro de calçado fechado, com certeza é um ambiente bem propício para se formar fungos aí, né, Jussara? Sim, o calçado realmente é um ambiente bem propício. Por quê? O fungo, ele é oportunista, né? E o fungo, ele gosta do quê? Umidade, calor e local escuro. É justamente ali, quando tá fechado. Tem no calçado, né? Justamente o que tem no calçado. Então, assim, não é só essa parte. O fungo tá onde? Ele tá no solo, ele tá no tapete, ele tá em tudo que é lugar. Na verdade, a gente já tem, né? No nosso corpo, a gente tem fungo. Então, a unha é um local propício, não só do pé, mas a da mão também. Mas por que o pé é o mais afetado? Porque, geralmente, aí, o calçado fechado, a meia, o suor excessivo nos pés, ele acaba se proliferando ali. Né? Existem diferentes fungos ou é geralmente sempre o mesmo? Não, existem vários tipos de fungo, né? Tem o fungo de solo, que nem eu falei, o animalzinho tem fungo, um monte, assim, uma área bem extensa de fungos. Então, o que eu procuro trabalhar no meu consultório? O paciente vem até mim, eu coleto um exame desta unha dele, tem todo um processo, um preparo para esta unha, e eu vou coletar o material, eu levo para um laboratório parceiro, e a gente aguarda, em torno de 40 dias, o exame está pronto e ele me especifica que tipo de fungo que é. A partir dali, né, do resultado do exame, a gente vai projetar um tratamento com uma medicação certa, porque o fungo, ele reincide muito. Então, se você começar a utilizar a medicação errada, você não vai curar ele. Você vai amenizar a coisa, você vai deixar ele escondidinho e cada oportunidade que ele tem, ele vai reincidir. E esse fungo, ele para ser tratado é somente com medicação ou existem outros tratamentos também que podem ser aplicados? Não, ele, na verdade, a gente faz uma forma de tratamento
bem específica. A medicação, geralmente a gente não prescreve medicação via oral, porque só em casos bem assim necessários, porque todo antifúngico ele é prejudicial ao fígado da pessoa, né? Então a gente já tenta não agredir uma parte para melhorar a outra. É medicamento de uso tópico e a gente faz uma limpeza. A cada 30 dias ele retorna ao nosso consultório, a gente faz uma limpeza de corte de unha, tira toda aquela parte que está danificada ainda, porque ele vai crescendo. A gente precisa acompanhar ele para ele crescer até a unha estar 100% saudável. E após a gente identificar que a unha está 100% saudável, eu sempre indico tratar mais uns 60 dias, para evitar uma reincidência do fungo. E também não adianta ir a primeira vez fazer aquela limpeza e deixar, né? Não. Porque ele vai voltar. Não, porque ele volta assim. E se você não tirar aquela sujeirinha que ele vai criando, você só vai depositando medicação naquela sujeirinha ali, vai depositando medicação. E não adianta você só cortar a ponta da unha. Você tem todo um processo de deslaminação da primeira lâmina da unha para o medicamento poder penetrar, o recorte, tirar toda aquela parte que está oca, danificada, para a gente poder tratar, para ele vir crescendo uma unha saudável, senão ele não vai ficar uma unha saudável. Qual que é o sintoma, assim, para a pessoa saber? Porque a gente, geralmente, nas unhas, né, tem essas manchinhas, assim, não só nas mãos, eu mostrei agora, né, mas nos pés. É justamente a dor que vai identificar que tem alguma coisa de errado ou existem outras coisas aí que a gente pode analisar como um sintoma para que tenha fungos, né, na nossa unha? Na verdade, o fungo, ele é praticamente indolor, né? Então, o que a gente observa numa unha com fungo? Ele tem coloração diferente, uma coloração esbranquiçada, amarelada, uma mancha mais marrom. Ele tem descolamento, ele tem maceração embaixo. A gente diz que é a comidinha do fungo, que ele come a queratina da unha, ele se alimenta da queratina, então ele vai depositando o restinho embaixo da unha. Fica essa maceração ali. Os sintomas são esses do fungo. Que daí a pessoa vai, né, para uma podóloga, então, para fazer justamente essa avaliação, né, para que tenha toda a identificação do que é o problema e só depois tratar. Então, não tem aquele remédio caseiro aí que as pessoas podem fazer em casa e curar o fungo. A gente não se diga que não existe, a gente não estuda, na verdade, né, o remédio caseiro. Mas assim, pode até ser que exista o remédio caseiro que vai curar, que nem eu falei, existe um monte de tipo de fungo, né? Então, cada tipo de fungo tem uma medicação para ele. E como ele pode resistir a várias medicações, né? Então, assim, não se diz que não exista. Mas é bastante... Como é que eu vou te dizer? O melhor é procurar um profissional, né? Para não piorar daqui a pouco. Para não piorar, de repente você vai usar, tipo assim, eu vou usar um vinagre de alguma coisa, eu vou usar uma que boa. E de repente você vai acabar causando um problema bem maior. De repente um vinagre na tua pele, ele não vai fazer a questão de matar o fungo, ele vai causar um problema maior para ti, uma queimadura na pele, uma queimadura embaixo daquela unha, que daí vai se tornar um problema muito maior. Por isso que é importante, né, procurar um profissional para uma avaliação, um tratamento, né, talvez até um tratamento preventivo, que quando você está na mão de um profissional, que ele vai fazer um tratamento preventivo, você vai sempre estar a par do que acontece. Se é o início de um fungo, uma unha que está encravando, ele vai cortar a tua unha, ele vai limpar, ele vai cuidar das calosidades do pé, vai cuidar de toda esta parte, porque o fungo não dá só na unha, né? Ele abrange a pele também. Então, tudo isso é muito interessante você ter um podólogo, alguém que entenda desta área para dar uma cuidadinha. Por que eu te perguntei, Jussara? Porque a gente ouve muito isso, né? As soluções caseiras aí para tratar. Daqui a pouco uma salmoura, né? Um remedinho aí, alguma infusão de ervas que se coloca direto na unha. A gente vê várias soluções milagrosas aí, né? Que as pessoas usam em casa e daqui a pouco elas podem sim estar piorando o caso, né? Ou até criando outras situações aí quando não buscam um profissional. Exatamente, é que nem eu falei, não é que não exista a cura, talvez até exista, né? Mas, enfim, que a gente não estuda esta parte caseira. Pode sim existir um tratamento. A gente não pode dizer que não, que tem pessoas que te dizem, eu usei tal coisa e eu curei, né? Talvez a pessoa estivesse tomando alguma medicação, usando mais alguma coisa caseira e deu certo, né? Mas a gente não sabe. Muitos profissionais, eles devem te buscar, né, Jussara? Porque dependendo da forma como a gente utiliza, né, o nosso pé, daqui a pouco o impacto, atletas, existem várias ramificações, né, de pessoas, de profissionais que também te buscam aí
para ter um cuidado para cada tipo de situação, né? Eu citei os atletas, a gente tem muita gente aqui em Sarandi, né, que joga o pádel, joga futebol, joga futsal, também tem um cuidado específico para cada tipo de pé de situação, né? Sim, existe sim. Geralmente as pessoas que praticam esporte, elas têm problema nas unhas, têm problemas de calo. A dita da tinea pedis, que a gente fala que é a popular frieira, eles têm bastante pelo suor, né? Sim. Do pé, aquela parte que fica molhada no meio dos dedos, até o próprio formato do dedo, né? A anatomia do dedo, a anatomia do pé, o calçado, tudo isso prejudica. E a gente tem essa procura, sim. E tudo é uma questão de cuidados, e a gente resolve. Tem pessoas que perdem a unha no joga-vôlei, um pisão no joga-vôlei, vôlei de areia, atrito, às vezes, até do dedo ser maior no calçado para jogar um vôlei, para qualquer tipo de esporte que acaba batendo ali, causa uma lesão naquela unha, né? Uma lesãozinha do ladinho do pé, uma joanete, coisa parecida, e vai formando calosidades, vai abrangendo ali uma área bem grande de problemas que vem vindo, e eles procuram sim, e é bem interessante procurar e tratar. E também, Jussara, uma das coisas aí que a gente mais busca também saber e passar aí para nossa audiência são as medidas preventivas aí. Como é que a gente pode cuidar dessa região melhor, né? Como é que a gente pode prevenir que aconteçam essas unhas encravadas, os fungos, né? E demais aí situações e problemas que podem acometer essa região. Como é que a gente pode prevenir? Quais são os cuidados para quem está aí pensando em ter um melhor bem-estar, né, com a saúde dos pés? Primeiramente, o primeiro cuidado que as pessoas precisam ter é no calçado, né? Usar um calçado adequado. Não se diz que o calçado mais alto atrás do pé, a 2 centímetros de elevação, ele vai ser o calçado correto. Você tem que ver o que não vai machucar o teu pé. Geralmente, o calçado um número maior. Às vezes, o calçado elevado na parte de trás do pé, ele acaba baixando a frente do pé e batendo na unha, né? Então, ele alivia um problema e arruma outro. Outra coisa, a meia. A gente sempre indica a meia com a maior porcentagem que tiver de algodão. Mais macia. Ela é mais macia e, assim, ela não instiga o pé a suar tanto, o algodão, né? Tipo meia de nylon, esses outros tipos de produtos de fabricação da meia, ele ajuda a suar o pé. Quanto mais sintético, pior, Pior, então. sempre pior. Então, a meia, quanto mais algodão ela tiver, melhor. Evita um pouco do suor do pé. E o calçado, que nem eu falei, um número maior, para evitar aquele atrito no pé. A meia, cuidados com higienização de calçado também, né? É uma das coisas que é necessário ter. E uma preventiva, que nem a gente vinha falando. Tu faz uma preventiva, uma profilaxia preventiva com o podólogo, tu vai cuidar da unha, ele vai saber onde é que está afetando, ele vai analisar a tua pisada, onde tu está tendo mais problema, né? Esses tipos de coisas que acarretam. E uma das coisas que chama muito a nossa atenção e que as pessoas levam muito pouco a sério, eu diria, é a questão da verruga plantar. Tá? A verruga plantar, ela é um vírus de HPV. E as pessoas, às vezes, dizem assim, ai, apareceu uma verruguinha na minha mão, porque pode aparecer na mão e no meu pé. Eu vou colocar um calicida, eu vou colocar um outro produto, eu vou colocar um produto caseiro, alguma coisa assim. Só que a verruga, ela é perigosa. Então, é necessário, eu gostaria, né, de reforçar esta parte aí, para as pessoas tomarem este cuidado. Que se você mexer numa verruga e ela acabar machucando, lesionando ela na parte de dentro, ela pode sim se tornar um problema bem sério, né? Então, eu gostaria que as pessoas cuidassem nessa questão da verruga, de não ir para a farmácia procurar medicamento na farmácia. Que procurem um profissional, porque é um vírus. Sim. Né? Então, o vírus, ele é bem perigoso. E que as pessoas cuidassem desta área, não só dela, mas de todo o pé. E lembrando, né, reforçando que tu já falou, né, Jussara, de que é uma região aí que suporta todo o nosso peso o dia inteiro, né? Tá nos carregando aí, tá? E a gente geralmente deixa ela sem tanta atenção. Só busca um profissional quando geralmente tá com dores já, né? Ou tá com alguma situação aparente. Mas cuidar e prevenir geralmente é a melhor solução aí. Prevenir que hajam maiores problemas aí, com certeza vai ter uma qualidade de vida, né? Um bem-estar maior. Exatamente. E que nem voltando a falar da unha encravada, existe hoje várias formas de prevenir que esta unha encrave, né? Tem correção com órteses, tem vários tipos de órteses que hoje a gente coloca numa unha. Às vezes a unha encravou,
ela vai reincidir pela parte que foi cortada, né? Ou a pessoa tem muita pele ao redor. Existe maneira, sim, de prevenir que isso não aconteça, de dar uma correção nesta unha. Você põe uma órtese na unha, ela obviamente vai criar uma memória de que ela precisa crescer de acordo com a órtese que está na unha dela. Né? Uma área pouco conhecida ainda. Eu digo que a podologia é pouco conhecida, mas é uma área muito interessante, tem muita correção, as pessoas às vezes sofrem. Eu tenho pacientes que me dizem assim, eu sofri a minha vida inteira com essa unha assim. E em pouco tempo ela procura um podólogo e existem formas de corrigir esta unha, a gente corrige e ela tá com a unha boa, saudável, né? E sem dor. Existem formas aí, né, de se tratar para tudo. Eu diria, hoje em dia, a gente consegue aí, se não tratar, pelo menos amenizar as dores aí desses pacientes, né? Exatamente, porque a unha, na realidade, é assim, a pessoa teve a vida toda uma unha curvada, ela sofreu a vida toda. Daí ela foi tirando os cantinhos daquela unha o tempo todo, tirando para aliviar a dor. Ela é uma unha que ela acabou se formando assim. A gente não vai ter uma correção dela para a vida toda. A gente vai amenizar, vai dar uma correção nela para ela não sentir mais dor e vai fazer, de repente, uma vez por ano, 2 por ano, uma manutenção. Que ela vai viver a vida dela sem dor. Olha só, então são soluções aí justamente para a gente aumentar aí, né, o nosso bem-estar, para a gente cuidar dessa região aí que sofre tanto, né, impacto, fica sempre com o pé fechado aí nos calçados, tem tanta coisa que influencia que pode machucar essa área, então tem sim soluções, e quem não conhece, a gente, né, recomenda aí que conheça mais no serviço da podologia, da Jussara Damay. Onde que você atende, Jussara? Eu atendo aqui na Rua Coberta, ali no prédio do Círculo Operário. Eu tenho uma sala ao lado da entrada do Círculo Operário, sala 6, embaixo da Rua Coberta. Então, tá aí à disposição da nossa comunidade, né? A Jussara, podóloga, que participou hoje do Saúde e Bem-Estar, fazendo esclarecimentos aí sobre fungos, unhas encravadas e também a maneira correta aí de se prevenir tudo isso. Jussara, quero te agradecer, muito obrigada por ter vindo aqui participar do nosso quadro novo aqui na Rádio Sarandi e retorne mais vezes aí pra gente falar mais sobre saúde dos pés. Ali, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, agradeço o convite e me coloco à disposição de vocês para esclarecimentos e me coloco à disposição da população também. Muito bem, esse foi o Saúde e Bem-Estar de hoje, com o apoio de Brinca Parque, um mundo de diversão que chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos na Rua Hermínio da Silva. Informações pelo 999-55-6824. Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil. Cuidado com a infância através de atendimentos clínicos multidisciplinares e oficinas criativas. Também contamos com o apoio de Dragon Esportes, há 30 anos vestindo as melhores equipes. Provida Assistência Familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. E também Rede de Farmácias São João, compre nas lojas, no site ou no app. O Saúde e Bem-Estar retorna amanhã.